Pessoal, seguinte, à direita aqui a gente consegue ver que cada piloto ele tem estatísticas, ele tem 5 estatísticas, são elas: velocidade máxima, aceleração, dirigibilidade, impulso e combate. A velocidade máxima, como o próprio nome diz, é a máxima velocidade que o piloto ele consegue atingir. A aceleração é o quão rápido ele consegue atingir essa velocidade máxima. Então, por exemplo, se eu tiver dois pilotos com 10 de velocidade máxima, mas um tiver mais aceleração, ele chega nesse 10 mais rápido do que o outro. Dirigibilidade é a facilidade para fazer as curvas, para virar, né? A controle ali do carro. Impulso é o turbo daquele piloto. E o combate é o tanto que ele vai sofrer e o tanto que ele vai atingir outro personagem. Então, quando um personagem atinge, quando um piloto atinge o outro, né, o tanto que ele é atordoado com aquele ataque, né, ele depende tanto do combate do atacante quanto do combate do alvo, né? E aí o que acontece? Cada piloto tem as suas características, isso vai variar, né, com as características do piloto e as características e o level do piloto, né? Então as características próprias do piloto e o level. Então aqui a gente pode ver que a minha alegria nesse level ela tem deficiência na dirigibilidade no combate. Bom, cada um faz a sua estratégia, né? Mas a gente tem os nossos colegas de equipe, que eles aparecem aqui, ó. No caso aqui, como colegas de equipe, eu vou entrar aqui, eu tenho Jangles, o palhaço, e Riley Feliz. A gente pode ver que a Riley Feliz, ela tem um fundo aí dourado, o que quer dizer que ela é épica. Cada piloto tem o seu colega de equipe épico. O colega de equipe épico, ele vai melhorar todos os atributos, todas as características, todas as estatísticas do piloto. Então, velocidade máxima, dirigibilidade, aceleração, impulso e combate. Os outros, os que não são épicos, né, os raros que são do fundo roxo e os normais que são esses do fundo azul, eles vão melhorar estatísticas específicas. Cada um faz a sua estratégia para poder equipar qual equipe que vai colocar. Eu prefiro pensar em tentar deixar meus pilotos mais equilibrados e nas características próprias. A alegria é um piloto apressadinho, né? Se você não entende ainda um pouco sobre as classes dos pilotos, qual piloto, o que é um piloto apressadinho, Brigão, tem um vídeo no meu canal sobre isso, falando sobre isso, mas ela é um piloto apressadinho, então a especialidade dela não é atordoar, não é bater nos outros pilotos, então eu não vou me preocupar muito com o combate dela, apesar de que ela pode sofrer muito quando ela for atingida. O que não seria o caso, por exemplo, da Vanellope, que é apressadinha, mas ela fica muito tempo invencível. Então a gente tem que pensar em vários aspectos. Mas enfim, a alegria, né? Então aqui eu pensaria talvez em colocar... Por que eu coloquei o Jangles, por exemplo? Dos meus colegas de equipe, ele é o que mais vai aumentar a dirigibilidade e ainda ganha ali o combate e impulso para ela, tá? Não seria, na minha estratégia, por exemplo, bom colocar a Meg, que aqui no caso... Não, a Meg aqui no caso eu tenho que rever isso aqui porque eu melhorei a Meg hoje mesmo, mais cedo. Mas, por exemplo, não seria um bom caso colocar o Bing Pong aqui porque eu perderia em dirigibilidade, combate, aumentaria a velocidade, sendo que ela já tem uma velocidade boa na minha estratégia. Cada um faz a sua estratégia. Então, é uma boa dica para iniciantes a gente sempre olhar as estatísticas do piloto. Colega de equipe só serve para isso? Não, colega de equipe também dá um bônus nas habilidades, tá? Por muito tempo eu olhei o bônus na habilidade, mas depois eu acabei achando melhor ignorar o bônus dado na habilidade e prestar um pouco mais de atenção no bônus que é dado na estatística do piloto, tá? Por quê? Porque eu comecei a reparar, por exemplo, pilotos que eu tinha em nível alto tendo performances muito piores do que pilotos que outras pessoas apareciam no PVP e tal. Eu falava, gente, como que ele está conseguindo correr tanto com um piloto X que o meu é super lento? Como assim? Né? Comecei a achar muito estranho. E aí depois que eu comecei a fazer isso, eu achei que eles melhoraram muito. Então fica a dica e
Vamos jogar um pouquinho.